Bom dia! Live de quinta-feira, 7h37, live de vendas, de estratégia de vendas para quem tem negócio, para quem presta serviços de alto valor, para quem sabe que venda é o momento de fazer o seu negócio crescer. O objetivo dessas lives, já explicando aqui antes de começar com o tema em si, é que eu traga para você um pouco da minha experiência, da minha vivência na área de vendas, na área de estratégia de negócios, para que você cresça seu negócio através de conteúdo. Claro que eu não vou conseguir trazer tudo de uma vez só, então todas as quintas-feiras, 7h37, eu vou estar aqui para te contar sobre estratégia de vendas, sobre como fazer gestão de equipe, o que a gente pode fazer para aumentar o negócio, tendências que a gente está vendo na área de vendas e muito mais o que vier aí de temas. A ideia é que essas lives fiquem por muito tempo, mas não sei quando elas vão parar, nem sei quando ou se elas vão continuar eternamente. Então, nem sei também se todas serão gravadas, tá? Então, meu convite é que você esteja aqui comigo todo dia, 7h37, para conhecer e aplicar estratégias de vendas para o seu negócio. Eu vou estar aqui não só falando do conteúdo, mas também tirando dúvidas para você. Então, nesse momento agora, eu vou começar a convidar quem estiver aqui, já tem um aviãozinho aqui embaixo, já sabe, convida as amigas que precisam de entender sobre estratégia de vendas para estar junto com a gente, para conhecer mais, para melhorar os resultados. Eu já tô aqui mandando para todo mundo que eu conheço, então dá pra gente ver quem tá online, quem não tá. Eu, a Elia, que bom que você tá aqui, seja bem-vinda. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer muita diferença para você. E convida aí quem te puder e quem quiser participar com a gente, porque eu vou ficar super feliz de poder ajudar outros negócios também. Ei, Fê, tudo bom? Bom dia, bom dia. Já quero que vocês guardem aí, então na agenda, já comecei contando aí, mas eu quero que vocês guardem na agenda toda quinta-feira, 7h37. O que eu vou falar aqui é sobre estratégia de vendas para quem tem negócio. E hoje eu vou trazer um tema que ele aparece de tempo em tempo, principalmente aparecia muito comigo quando eu tinha time de vendas. Então, contando ali, de vez em quando eu vou soltar um pouquinho das minhas histórias, mas são 17 anos, eu falo que eu parei de contar com 15, já tô aumentando mais 2 aí, mas são 17 anos na área de vendas. E eu já tive equipes grandes, com mais de 120 pessoas na minha equipe, e eu sei como é que funciona o dia a dia de gerir uma equipe de vendas. O dia a dia da gente querer que a pessoa tivesse vendido muito e ela não vender tanto, de querer levar aquela pessoa para o lugar. E sei também como é a gente mesmo fazendo esse processo. Qual que é a dor que eu venho ouvindo ultimamente, principalmente para quem está fazendo gestão de tráfego, mas era uma dor que eu ouvia todos os dias com a minha equipe. Era entender a cabeça do meu cliente. Essa semana, uma mentorada me perguntou por que o tráfego não estava rodando tão bem. Porque estava tendo visitantes do site dela, mas ela não estava vendendo bem. E aí eu fui olhar. Olha, a gente não sabe quem é que chega. E mais do que isso, a gente não sabe como que o cliente chega, em que momento da compra que ele chega. Eu já contei em lives passadas sobre o funil, a jornada de compra. Então a gente não acorda de manhã decidindo comprar um produto ou outro. Às vezes sim, né? Se for um produto de urgência, né? Me machuquei, não tenho curativo em casa, eu vou comprar um curativo. É urgente, vou sair e acordar com vontade de comprar. Mas, na maioria dos casos, e isso se aplica aos serviços de alto valor, eu preciso de passar por um processo para eu escolher quem é que vai fornecer esse serviço para mim, esse produto para mim. E aí, quando é assim, a gente está em vários processos de compra. Então, a ideia hoje é que você entenda a cabeça desse cliente. Para quê? Para que você construa uma estratégia para o seu negócio, uma estratégia para a sua apresentação comercial. Então, por isso que eu trouxe ali que era muito mais relacionado com uma equipe, eu via isso com uma equipe. Mas, para quem, por exemplo, está fazendo conteúdo de Instagram, serve também. Para quem está buscando informações sobre como melhorar o tráfego pago, qual é o criativo que eu vou fazer, também serve. E até fazer a melhor estratégia de vendas também. Então, por que veio esse tema? Porque ele está sendo mais frequente nas minhas reuniões. Então, todo tempo que é frequente na minha reunião vai aparecer nessa live aqui. Então, aproveitem
Eu vou deixar também, podem me chamar no direct, me falar. Tem o nosso grupo, o nosso canal da Estratégia de Vendas, estão dentro do meu Instagram aqui. Lá no inicinho a gente tem o grupo da o canal da Estratégia de Vendas, que às vezes eu trago estratégias de vendas que eu estou ouvindo, que eu estou vendo. Às vezes eu pego o movimento que eu estou vendo de mercado e trago para vocês. Então, como é? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Eu preciso de entender a cabeça do meu cliente? A maioria das vezes as pessoas nem pensam que existe essa possibilidade quando a gente tem um negócio. Montar um negócio, a maioria das vezes a gente se preocupa com o produto que a gente tem. E tá tudo certo, e eu acho que tá legítimo a gente se preocupar com o produto que a gente tem. Porque se a gente não tem o que vender, né, ou pessoa de vendas, se a gente não tem o que vender, a gente não vai ter como vender. Mas, a partir do momento que você já definiu o seu produto, o que você vai vender, o seu próximo passo não é aprimorar esse produto ou tornar esse o melhor produto do mundo, mas é encontrar quem é que vai comprar esse produto. E aí que vem você determinar como que é esse cliente, como é que funciona a cabeça desse cliente que compra o seu produto ou seu serviço. Quando a gente fala de serviços de alto valor, muitas vezes a gente resolve uma dor muito grande, mas que poucas vezes ela é explícita ou clara da gente entender. E eu vou explicar. Muitas e muitas vezes eu converso com pessoas que prestam serviços de alto valor e falam: mas todo mundo precisa do meu serviço. Todo mundo. E eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que você consegue encaixar o seu serviço na vida de todo mundo. Mas a gente tem que entender qual é o problema real que a gente está resolvendo em cada uma das etapas de decisão do nosso cliente. E é por isso que entender a cabeça do nosso cliente é o tema de hoje. Por que eu preciso de saber isso? Porque assim você vai vender melhor. Entender a cabeça do seu cliente vai diminuir o tempo que você gasta para poder vender para esse cliente. Talvez vai diminuir o processo que você faz para chegar na pessoa que decide. Talvez vai diminuir, aumentar a conversão, que é das quantidades de pessoas que chegam para as quantidades de pessoas que compram. Mas como assim, Érica? Então vamos lá. Olha como que a gente pode melhorar a conversão só entendendo a cabeça do nosso cliente. Eu vou fazer o anúncio certo, com o criativo certo, e aí eu vou atrair mais pessoas com o perfil de compra. Eu vou atrair a pessoa que vai comprar? Talvez não, e provavelmente não, tá? A gente não consegue adivinhar se a pessoa já tá com o dinheiro na conta. Porque a gente precisa, são vários fatores que fazem uma pessoa dizer sim pra gente. Vamos falar que você vende um produto de alto valor. Às vezes eu preciso receber um dinheiro, às vezes eu preciso que vire meu cartão, às vezes eu preciso que esteja no momento certo que tá acontecendo na minha vida. Então não necessariamente eu saber tudo isso vai me fazer todo mundo que entrar em contato comigo comprar. Mas eu conhecendo e entendendo a cabeça do meu cliente, eu posso atrair as pessoas mais propensas a comprar de mim. E isso aumenta a sua conversão. A segunda coisa que pode aumentar a conversão: chegou pessoas mais propensas. Eu consigo entender a cabeça do meu cliente, eu sei conduzir a conversa comercial, o processo de comercial, o processo de vendas, para que essa pessoa tome a decisão do meu produto e não do meu concorrente. Por quê? Principalmente quando a gente faz o que a gente fala do fundo de funil, quando eu faço um conteúdo ou quando eu faço um tráfego para quem está no fundo do funil, para quem já está pronto para comprar, essa pessoa está pronta para comprar comigo, está pronta para comprar com o meu concorrente. Se eu não estou fazendo o processo comercial correto, às vezes eu perco uma pessoa que está no momento de compra e ela compra com o meu cliente. Esse fundo de funil, só para vocês terem uma noção, representa 3% das pessoas. Então, conhecer, entender a cabeça do nosso cliente aumenta muito a nossa chance de comprar. Então, o fundo de funil, que são as pessoas que estão prontas para comprar, é 3%. Só que essas pessoas estão prontas para comprar da gente e dos nossos concorrentes. Então, imagina só. Se eu não conduzo bem o processo comercial, se eu não sei como abordar ou como investigar, que é o que a gente vai falar aqui hoje, para entender o meu cliente, eu posso perder para quem fizer isso melhor ou para quem fizer isso mais rápido do que eu. A gente está no momento do mundo, do mercado, e que isso não vai mudar, isso só vai se aprimorar, porque eu acho que isso não é piorar para ninguém.
em que o cliente tem informação. Muitas vezes as informações não são corretas. E aqui hoje não tem as pessoas da área médica, se alguém tiver da área da saúde, aqui eu tenho lá ele que trabalha com a área da saúde. Mas na área da saúde a gente tá vendo isso demais. O paciente chega no consultório já com a informação do que ele tem que fazer. E muitas vezes dando termos técnicos, mas que ele não domina ainda. É claro que ele não domina, é você que é o especialista. E isso vai acontecer em todos os negócios. Eu tô trazendo a área médica porque ela, aqui no Instagram, ela tá sendo muito usada e as pessoas estão trazendo um conteúdo de menos de 1 minuto, uma explicação que às vezes a pessoa passou ali anos estudando. Então, veja só, se eu tenho hoje gente produzindo conteúdo com informação de 1 minuto do que a gente precisa estudar 4 anos, muitas vezes, tem alguma coisa que tá errada. Então a gente precisa de dominar o processo de venda, dominar isso e entender a cabeça desse cliente. O que é que ele tá me perguntando de verdade? É aqui, gente, que vocês vão ganhar presença. Eu falo que é fincar nossa bandeira num processo comercial. Se você não estiver fincando a sua bandeira, tá na hora de você sentar e pensar nisso. E Érica, como é que eu sei que eu tô fincando a minha bandeira? Como é que eu sei que a pessoa que conheceu o meu produto ou meu serviço sabe, vai lembrar de mim no futuro? Porque ela não tá no momento de compra, mas ela pode estar no momento de compra no futuro. Por que ela vai lembrar de mim ou não? Ótimo. Essa aqui é uma pergunta de milhões, né? Como é que eu faço para responder a pessoa que tá aqui querendo comprar? Como é que eu faço para fincar minha bandeira? Sempre vai estar na forma que você conduz isso. E aquela máxima que todo mundo já deve ter ouvido, mas eu vou repetir aqui para você. Para que você finque a sua bandeira, o mais importante é que você esteja com ouvidos atentos, a escutativa. Dentro do processo de venda a gente chama de escutativa. Eu preciso de olhar para aquela pessoa e olhar para ela. E muitas vezes o que a gente faz, principalmente se a gente estiver ali com o caixa apertado, é olhar pra gente. Eu preciso de vender, eu preciso de vender, eu preciso de vender. Muitas vezes, principalmente para serviços de alto valor, eu trago para as pessoas a importância de pagar bem para o vendedor. Por quê? Se a gente tiver um vendedor desesperado para vender, muitas vezes ele não vai conseguir olhar para o outro. E a venda centrada no cliente é a melhor venda que a gente pode ter. Ai, Érica, mas eu pago comissão. Ok, mas ele não entrou para trabalhar com essa comissão. Então, vale a pena, se for um serviço de alto valor, que a gente tenha um salário fixo um pouco maior, para que a gente dê tempo para esse vendedor conhecer o cliente, entender a cabeça dele. E como é que eu finco então a minha bandeira, Érica? Eu finco a minha bandeira ouvindo esse cliente e fazendo as perguntas certas para entender como é que ele decide. E aí é o que a Fernanda contou aqui, eu me posiciono. Eu me posiciono não só dizendo isso eu faço, isso eu não faço, mas eu me posiciono como aquela pessoa que vai resolver o problema do meu cliente. Tem um livro, eu não tenho ele publicado assim, impresso, mas é que eu sempre recomendo nas minhas mentorias. A Mari da Aura Lima tá aqui, eu falei com ela e com a Janine como que esse livro mudou minha vida. Ele é um livro que chama Apaixone-se pelo problema do seu cliente. É do fundador do Waze e eu recomendo que você leia esse livro, porque é aqui que tá o segredo de entender a cabeça do nosso cliente. A gente precisa de entender o que ele passa, quais são os problemas que ele está passando e como é que dentro desses milhões de problemas que ele tem para resolver, o meu produto ou o meu serviço resolve ele. Então, vou te dar um exemplo aqui, vou dar o meu exemplo hoje, e aí eu quero trazer nas próximas lives exemplo de vocês. Mas, vamos dizer aqui, eu tenho um negócio, eu me posicionei, vou pegar que a Fernanda contou, me posicionei, tenho um bom posicionamento nas redes sociais, todo mundo sabe que produto que é o meu, todo mundo que compra sabe que tem qualidade, estou rodando tráfego para poder vender mais e não está crescendo o meu negócio como eu gostaria. Geralmente é isso. Então, qual que é o problema que essa pessoa está passando hoje? Precisa de vender mais. Ela pode resolver comigo, que construi estratégia de vendas. Ela pode se resolver contratando um vendedor. Ela pode resolver trocando a agência de tráfego. Ela pode resolver aumentando o tráfego. Então, existe hoje milhões de formas de crescer esse resultado daquela empresa. E esse cliente, qual que é o problema dele?
Vamos falar, talvez seja caixa. E ali, olha, eu falei de vendas, de forma de aumentar a receita dele, mas talvez ele procure resolver isso de uma forma financeira, procurando uma pessoa que faça o processo financeiro, uma consultoria de finanças. Olha só, do mesmo problema que ele tem, eu saio de um funil aqui, que seja de pessoas de marketing ou de vendas, e vou lá para as pessoas de finanças. Eu vou para as pessoas de processo, eu tenho a Laélia aqui que pode aumentar o faturamento dele. Como é que eu, Érica, vou mostrar que é estratégia de vendas que precisa? Eu preciso de entender o que está passando. Eu preciso de dominar este problema que ele passa. Então não é só sobre caixa que essa pessoa passa problema. Ela passa por outros problemas. E ela já entendeu, por exemplo, que ela tem tráfego que não converte. Ela já tentou fazer muitos posts no Instagram e não tá vendo cliente. E ela começa a pensar que talvez não seja do jeito que tá fazendo. O que a gente precisa de olhar pro nosso cliente, entender a cabeça do nosso cliente é qual é o problema que ele tá passando. Eu vou dizer para vocês que 90% dos produtos resolvem problemas de tempo. Tempo é a única coisa que todo mundo tem igual. Todo mundo. Não tem ninguém que tem mais tempo que outro. Mas, se você resolve um problema de tempo, você passa a dar mais tempo para alguém. Então, vamos dizer que você é gestor de tráfego. E você viu que tem uma pessoa que está precisando de vender mais. Você resolve um problema de tempo dessa pessoa. Porque ela não consegue prospectar todos os clientes no tempo que ela tem. Mas você consegue prospectar vários clientes para ela no tempo. Então, se eu passo a entender qual é o problema do meu cliente, eu passo a fazer uma oferta melhor. E quando eu falo oferta, não é só oferta na hora da proposta, na hora de pedir o cliente o dinheiro, tá? É antes disso. A cada etapa de processo de decisão, a gente tem um sim do nosso cliente. Então, quando ele está vivendo um problema, investir no negócio sem dinheiro. Como é que funciona? Aqui, pode ser Érica vim te ensinar a vender mais e você conseguir captar recursos com seu próprio cliente, com seu próprio cliente potencial. Pode ser a gerente do seu banco te oferecendo um financiamento novo. Pode ser alguém que é de finanças te mostrando aonde que seu dinheiro está indo pelo ralo, que acontece muito. E pode ser que venha alguém e te conte, se você se vestir dessa forma, você vai poder cobrar mais caro. Olha só o tanto de problema um único problema, o tanto de solução que eu achei aqui para este problema. E aí a gente consegue multiplicar. Então, se eu falar com qualquer uma pessoa que tem um produto de alto valor, eu falo com vocês se vocês conseguem resolver o mesmo problema que a Débora escreveu aqui, investir no negócio sem dinheiro. Que dá pra gente encaixar a sua solução ali. Mas olha só, quando eu tô com esse problema, o que é que passa na minha cabeça quando eu identifico esse problema que eu tenho? A primeira coisa que a gente tem que olhar é como é que eu identifico isso. Algumas semanas, uma pessoa me falou assim, Érica, a gente não precisa de vender mais. A gente precisa de vender melhor. Eu falei, eu concordo. Mas não dá para vender melhor só para 5 pessoas. Muitas vezes a gente tem que vender melhor, mas dependendo do momento do seu negócio, é importante que a gente entenda se a gente tem quantidade de pessoas suficientes para vender melhor. Mas é aí que tá, ele me trouxe, aí é que tá. Eu preciso de atrair melhores clientes pro meu negócio. Falei, como é que você pensa em fazer isso? Então, aí ele trouxe essa pergunta. É aqui que está a sua pergunta. Se você entende como é que funciona a cabeça do seu cliente, você consegue responder isso. Vamos ver como é que funciona a cabeça de um cliente? Então, um cliente, ele tem um problema que ele quer resolver. Algumas vezes esse problema que ele quer resolver acontece imediatamente. Acontece e ele vai lá resolver imediatamente. Então, cortei meu dedo, eu preciso de um curativo. Não tem na minha casa, eu vou comprar. Vamos lá. Não é esse o seu problema. Quando eu falo aqui, eu falo com pessoas de produtos de alto valor, serviços de alto valor. Você não tem um cliente com uma dor de cabeça forte e você tem uma novalgina. Até se você tivesse uma farmácia, a sua farmácia precisaria estar preparada para entender sobre isso. Então, eu preciso de entender como é que meu cliente toma a decisão. E quais são as perguntas que eu vou fazer para ele
para construir com ele o processo de tomada de decisão. Construir com ele. Vou repetir isso daqui, ó. Vou fazer repetir aqui, ó. O problema da falta de organização inteira em casa já é o curativo, olha só. Então a personal organizer poderia resolver o problema de quem corta o dedo. Já imaginou? Olha esse conteúdo. Eu peguei aqui da Fernanda, olha aqui. Eu sou personal organizer. Cortei meu dedo e não tem curativo na minha casa. Eu posso fazer um conteúdo sobre isso. A organização te permite, inclusive, ter resultados rápidos para um problema simples. Então eu posso pegar um problema que eu iria na farmácia comprar o curativo e virar isso um tema para minha personal organizer. Ai, ia ser perfeito, hein, Fernando? Então, vamos lá. Então, entendendo aqui, eu tenho que saber fazer as perguntas para essa pessoa. E as primeiras perguntas é sobre entender o problema dela. Eu trabalho com vendas, trabalho com estratégia de negócios. Se eu chego para a pessoa numa reunião de vendas e começo a perguntar para ela, pedir para ela informações sobre o negócio dela, e é proposital que a gente faz isso, tá? Eu começo a perguntar quanto tempo você tem de negócio, como é que você faz suas primeiras vendas, quanto é que você fatura hoje. Na hora que eu ponho quanto é que você fatura hoje, é aquela hora que a pessoa assim, poxa. E aí eu pergunto, quais outros indicadores você tem medido no seu negócio? A maioria das pessoas não conhece os indicadores de resultado de vendas. Nessa hora eu começo a colocar junto com ela a construção do negócio. Quando ela me responde, eu não tenho indicadores de vendas, aqui eu abro um espaço para falar da minha solução. Mas eu não falo assim, na minha mentoria eu faço isso, compre minha mentoria. Eu não falo assim, olha, se você comprar minha mentoria, você vai saber quais são os indicadores de resultado. Eu já trago para ela uma solução. Quando a gente fala de um processo de venda para serviços de alto valor, a gente precisa de ir entregando pequenas soluções para o problema do nosso cliente no processo de venda. Então, se eu fosse fazer um conteúdo, eu falo, por que é importante olhar além do faturamento como indicador de resultado para o seu negócio de vendas? Porque a gente não consegue agir no faturamento. Então, eu ia falar assim, eu estou te perguntando sobre esses outros processos, porque as ações que vão aumentar, que vai crescer as vendas do seu negócio, elas estão relacionadas a outros indicadores que não sejam faturamento. Então, você me dizer que vende 100 mil ou 200 mil, não dá para mim a informação de qual é a estratégia comercial que a gente vai fazer para que essa venda seja 400 mil. É isso. É assim que eu faço o primeiro ponto. E aí a gente vai construindo. Então, essa pessoa reconheceu que ela tem um problema. O primeiro problema que ela reconheceu é, poxa, eu não tenho essa gestão desse nível para o meu negócio. Eu só olho se faturou, se não faturou. Então, eu preciso de saber mais. E aí a gente vai para o próximo passo, que é ensinar essa pessoa a saber mais. E aí eu construo com ela. Quando você quer melhorar os seus resultados comerciais, você precisa de entender aonde é que está pegando. Quais são os indicadores que você precisa de olhar. Aí eu trago um indicador que é muito universal e que é fácil para explicar para essa pessoa. Eu não vou trazer o meu conceito mais diferenciado lá. Por quê? Eu estou entendendo a cabeça do meu cliente. O meu cliente que não sabe de vendas, porque se ele soubesse de vendas, ele estava vendendo super bem, ou se ele fosse gestor de vendas, entendendo a cabeça dele, não adianta eu colocar mais coisa difícil. Porque provavelmente ele estava investindo em tráfego e não entende nenhuma daquelas palavras que o gestor de tráfego fala. Quem aqui investe em tráfego e já escutou CTR, CPL, CPM e continua sem entender o que estava falando? Então, essa pessoa, muitas vezes, quando chegam na minha mentoria, gente, estão fazendo exatamente isso. Estão tentando entender códigos e siglas que um gestor de tráfego, que uma social media trouxe. Imagina só, se eu não domino, e aí entra a Érica e fala com você, sabe, qual que é o seu CAC? Qual que é o seu... Eu começo a trazer siglas... Olha lá, minha gestora até dá risada comigo. Olha o que a Fernanda falando, minha gestora até dá risada comigo. Por quê? Eu não entendo. E aqui é preciso que eu entenda o cliente. E perfeito, tá, Fernanda? Pergunte mesmo. E manda o seu gestor te explicar. Então eu já sei que o meu cliente já cansou da sopa de letrinhas que é o trabalho de atrair clientes. E aí eu não posso trazer mais perguntas. E ela fala assim, puxa vida, lá vem ela. E aí eu falo assim, qual que é seu ticket médio? Qual é
a quantidade de pessoas que chegam para sua loja. Eu entendo a cabeça do meu cliente, eu sei que ele não conhece os conceitos de vendas que eu tenho. Até porque quem tem 17 anos de experiência vivendo só a área comercial sou eu. Então eu vou trazer perguntas que quem tem negócio consegue me responder, ou pelo menos consegue buscar esse dinheiro para responder. Se eu sei qual é o problema que o meu cliente está passando, quais são os linguajares, o que é no dia a dia dele, e eu trago isso numa reunião, eu estou entendendo ele. E eu tenho que entender ele já trazendo também a resposta que ele está buscando quando ele vem me procurar. Nossa, Érica, peraí, vamos lá, vamos voltar, né? Então, primeiro, eu preciso de entender qual que é o problema que ele está passando. Entender qual que é o nível de conhecimento que ele tem do produto que eu vendo. Não sei se a Débora tá aqui ainda, mas ela falou, Érica, às vezes chega paciente no consultório com termo técnico. E quando eu puxo quando eu pergunto mais 2, 3 coisas, eu sei que ele trouxe um termo técnico que ele viu às vezes no Instagram. Ele não viu no negócio, no dia a dia dele. E aí a gente começa a entender que ele tem um conhecimento que ele viu no Instagram, num vídeo de 1 minuto, que eu estudei 4 anos para chegar nele. Então a gente já sabe que a gente precisa de afastar aquele conhecimento que ele trouxe de alguém e construir ele mais profundo. A maioria das vezes, tá, gente? Se vocês são técnicos e um cliente que está precisando do seu serviço traz um termo técnico que ele ouviu de alguém, ou de um concorrente seu que vendeu para ele, ou ele já tentou fazer sozinho, então vale a pena a gente entender. Mas geralmente ele nos procura porque ele não tem esse conhecimento. Então, eu sei dos problemas que ele tem, eu começo a medir o nível de conhecimento que ele tem. E aí eu começo a construir soluções para ele. Porque quando eu consigo construir soluções para ele no meu processo de desenvolvimento de comercial, quando eu começo a construir essas soluções para ele, ele começa a confiar em mim. A confiança é um dos maiores motivos de aumento de vendas de negócio, de escolha do cliente por um fornecedor. Então, se eu tenho confiança na Aline, e o que é que traz confiança para mim? Eu consigo, com isso, então se eu tenho confiança na Aline, eu consigo, com isso, decidir dar o meu dinheiro para a Aline. Porque eu não dou dinheiro do meu dinheiro porque eu não confio. E aí, gente, é importante que a gente construa uma relação com esse cliente de confiança. E a melhor forma da gente construir uma relação de confiança com o nosso cliente é dando para ele as informações que ele precisa para resolver o problema dele imediatamente. Ou que pelo menos ele consiga construir na mente dele a solução. Então eu te digo, você não tem indicadores de resultado no seu comercial? E você fala assim comigo, indicadores? Aí eu já sei, poxa, não tem. Aí eu pergunto, quanto é que você fatura? Além do faturamento, qual mais outro indicador você olha? Você consegue medir a conversão? Quantos clientes te pedem proposta e quantos clientes você fecha? Você consegue saber mais ou menos quantas pessoas visitam sua loja, seu site? E eu trago coisas simples, que, poxa, eu consigo saber, eu não faço isso, mas eu consigo saber quantas pessoas visitam minha loja e quantas pessoas compram comigo. Opa, então esse aqui é um indicador? É um indicador. Se você dividir um pelo outro, vai ter conversão. Eu começo a construir aqui um processo de solucionar. Então, eu entendo a cabeça do meu cliente, que é o segundo passo, pelo nível de consciência que ele tem da dor que eu resolvo, do problema que eu resolvo. A partir dali, que eu crio a confiança, é que eu vou para a proposta comercial. Então, me conta aqui. Eu vou dar um exemplo do meu e-commerce de uniformes, que é um produto simples. A pessoa chega e fala, eu quero um orçamento. Eu pergunto para ele, quando no meu produto, entendendo a cabeça do meu cliente, ele quer rápido a solução. Eu brinco que eu sempre tô atrasada. Nunca vou entregar no prazo que ele precisa. Mas eu entrego para ele essa informação. Quanto que você precisa? E aí eu trago uma pergunta. Você já tem a arte, porque eu trabalho com produto personalizado. Nessa hora, eu falo com ele que eu tenho a solução, mas eu falo com ele, você já tá com tudo pronto para poder comprar? Eu construo isso daqui. E aí a minha última pergunta é para construir a proposta comercial. Me dá seu nome e seu e-mail. O que eu vejo muito, principalmente para quem faz atendimento de WhatsApp, e aí talvez isso seja um tema para uma próxima live, é isso. Você tem um problema, tem um processo comercial em que a pessoa chega no seu WhatsApp e fala, como eu posso te ajudar? Amiga, você tem uma loja de roupa.
Me conta qual é o seu estilo de vestir. Pergunta para ela sobre a solução que você traz. Pergunta para ela sobre o produto que você vende. E às vezes eu vejo a pessoa assim, como eu posso te ajudar? Eu falei, gente, deve ser balcão de informações e turismo do aeroporto, como eu posso te ajudar? Não é isso, vocês são muito mais do que isso. Então quando a gente entende a cabeça do nosso cliente, a gente consegue construir as perguntas melhores para levar esse cliente a confiar na gente. A gente vai fincar nossa bandeira, porque uma pessoa que passa confiança está fincando sua bandeira no mercado. E mesmo que não seja com você que ela vai comprar, ela vai te indicar. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez, em que eu estava construindo todo um processo. A pessoa falou assim, não vou comprar agora. E passa um tempo, alguém me liga, me chama e fala, fulana de tal te indicou. Eu, poxa, finquei minha bandeira. E entender a cabeça do nosso cliente passa por esse processo, que é mais simples do que a gente pensa, tá? Mas não é uma tarefa fácil. Por que não é fácil? Porque existem nuances. Ontem eu mostrei, eu acho que ainda tá aí nos meus stories, um processo de automação que eu faço. Então, dentro do CRM que eu trabalho, eu tenho um processo de automação que eu construo. Para quê? Para que um bot faça o primeiro contato. Mas eu preciso de entender como é que o meu cliente toma decisão. Eu preciso de construir as linhas dele para levar ele para o lugar que eu quero. Quando a gente faz tudo isso, do outro lado vai ter um vendedor que tem a jornada dele. Mas entender a cabeça do seu cliente é o primeiro passo para que você consiga vender produtos de alto valor e diminuir o seu tempo de convencimento com o cliente. Essa é uma das lives que a gente vai ter aqui. Todas as quintas-feiras, às 7h37, eu vou trazer esse conteúdo mais profundo sobre estratégia comercial. Para quem quer saber desse conteúdo com mais vezes por semana, tem o nosso canal da Estratégia de Vendas, que eu quero convidar vocês. No Instagram, essas lives não vão ficar gravadas. A ideia é que eu consiga construir isso dentro do YouTube, que vocês consigam assistir gravadas. Mas, ao vivo, vocês conseguem tirar dúvidas. E, com certeza, melhorar o resultado de vocês. O meu primeiro objetivo aqui é fazer crescer as vendas de vocês. E aumentar os resultados de quem tá aqui. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de saber que hoje a gente chegou aqui a quase 12 pessoas assistindo essa live. Se valeu a pena para você, compartilha com outras pessoas. Vai ser nas quintas-feiras, 7h37. Não tem quando vai acabar e nem tem quanto tempo fica. Mas o que eu vou trazer aqui é o que eu vejo nos meus dias a dias. Então hoje, o que eu mais vi essas últimas semanas foi isso. Como é que eu entendo a cabeça do meu cliente? É assim. Então hoje a gente construiu isso daqui e eu quero muito que vocês apliquem, me contem, pode me chamar, Erika, eu fiz aquele negócio, fiz a pergunta e a gente vai construindo junto. Então, entender o problema do seu cliente é o seu primeiro passo, combinado? Mapeie ali o que ele tá passando quando ele chega até você. E que a semana seja maravilhosa, de muitas vendas para todo mundo. Até mais!